E comigo aqui no estúdio tem Josival Pereira, para que a gente possa falar sobre essa questão do transporte gratuito no dia das eleições, que acabou se transformando em problema para alguns políticos, né, Josival? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite a todos. Começar lembrando que vai ter transporte João Pessoa, Campina Grande também já decidiu que vai ter transporte público. O governo do estado também decidiu que o transporte interestadual na região metropolitana será autorizado. Essa história de transporte do eleitor, por isso que esse problema é nacional, por isso que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, foi lá, Supremo Tribunal Federal que autorizou então o transporte público nas eleições, é um problema histórico de muito tempo das campanhas eleitorais. O transporte já chegou a ser aquele problema que mais gerava representação, denúncia e crime. O transporte de eleitores é crime hoje ainda, está na legislação eleitoral. Então, os políticos, os candidatos e as pessoas não podem transportar eleitor, fazer 2, 3 viagens de eleitor para a zona, para a sessão eleitoral. É crime, dá de 4 a 6 anos de reclusão, de cadeia. É crime, isso. Por isso que esse problema todo. Por que é que, de novo, agora falou-se em transporte de eleitor? Por conta da abstenção. A abstenção no primeiro turno chegou a 20,9%, 32 milhões de eleitores deixaram de votar. Aqui na Paraíba a abstenção foi menor, 17%, mas mesmo assim mais de 500 mil eleitores deixaram de votar. Durante a história, só para a gente lembrar aqui, é muito explicar, teve um tempo em que a Justiça autorizava os partidos, os candidatos a fazer o transporte de eleitor. Eles pagavam, contratavam. A Justiça Eleitoral botava uma taxa lá e aí distribuía, só pegava os eleitores, os correligionários. Depois, em 1974, a lei mudou e proibiu ali o transporte de eleitores por partidos políticos. E aí deu à Justiça a possibilidade de fazer o transporte de eleitores pegando os carros, as viaturas públicas. Então a Justiça convocava as viaturas públicas e transportava, e sobretudo da zona rural para a cidade. Quando não tinha viatura pública, convocava particulares e depois havia um pagamento que a própria Justiça fazia com o fundo partidário. Depois disso, então, acabou que a Justiça não... Houve a urbanização mesmo, o eleitor está na cidade mesmo, a zona rural é pequena, as sessões eleitorais foram para a zona rural e acabou do transporte público. Mas com a abstenção... Então, a Justiça Eleitoral entendeu que isso é extremamente importante para a democracia. Permitir, facilitar a vida das pessoas para chegar às sessões eleitorais. Então, o transporte... Mas é bom lembrar, o transporte é crime, as pessoas não podem fazer, só é permitido isso que a Justiça Eleitoral está fazendo. Inclusive, analistas estão fazendo aí que essa história da abstenção pode ter sido e ainda pode ser decisiva na questão das urnas aqui no Brasil. Há quem diga que se a abstenção não tivesse sido tão alta, mais de 20%, então poderia ter sido resolvida a eleição no Brasil no primeiro turno. Agora já estão dizendo que se a abstenção chegar a 24%, ou seja, aumentar um pouquinho mais dos 20%, então Bolsonaro estaria com a eleição sacramentada. Então essa história do transporte pode ser fundamental para a democracia aqui no Brasil. Josival, vamos aproveitar e falar agora sobre essa próxima semana, que é a última de campanha eleitoral, né? Nós vamos, inclusive, ter debate aqui na TV Tambaú com Pedro Cunha Lima, com João Azevedo. Então, é uma semana muito intensa de campanha. O que a gente pode avaliar até agora e já ter uma perspectiva para a semana que vem? Olha, acho que a próxima semana ela começará embalada pelos acontecimentos dessa semana agora. Sobretudo a pesquisa. A pesquisa deu aí uma perspectiva para os candidatos. Animou, por exemplo, o eleitorado de Pedro Cunha Lima, os assessores, a coordenação de campanha. Pedro apareceu bem ali nas pesquisas eleitorais. Então vai dar uma animada em Pedro e muito provavelmente Pedro vai focar toda a sua campanha na Grande João Pessoa e Campina Grande. Acho que a pesquisa dá esse
esse clima, Pedro. Só que a pesquisa também animou os eleitores de João. João apareceu na frente, havia aquela perspectiva, olha, todos os candidatos juntos tiraram bem mais votos que João, onde é que ele vai buscar voto? E João chegou na frente, então, aqui nessa pesquisa do IPEP, porque ela vai animar também e João vai intensificar no interior, porque quer consolidar a votação no interior, mas também na grande João Pessoa. Essa semana, talvez tenha um detalhe aí que possa ter favorecido a candidatura de João Azevedo. Essa semana, Pedro não anunciou adesões, praticamente nenhuma adesão mais importante a Pedro, enquanto que João anunciou algumas adesões que merecem destaque. O ex-presidente da Assembleia, Ricardo Marcelo, a candidata a deputada estadual, Lucinha Lima, que tirou 21 mil votos, e ela é também do segmento evangélico. E hoje, Cicinho Lima, que votou em Nilvan Ferreira, tinha já declarado apoio a Pedro Cunha Lima e recuou e anunciou apoio a João, e teve assim, mais uns 2 ou 3 prefeitos. Então, é possível que essas adesões assim, desse tipo, dessa natureza mais destacadas, continuem em João, enquanto que Pedro vai certamente focar em João Pessoa e Campina Grande. Esse é o que promete na próxima campanha. Agora, eles estão se atacando no guia eleitoral. Eu acho que isso também vai continuar, porque com a situação que tem, a pesquisa diz que só tem 4% de eleitores indecisos. Então, já houve exaustão nesse campo de buscar voto. Agora, um tem que tirar do outro, um tem que derrubar o outro. Então, eles tentam atingir a imagem do outro candidato para ver se o eleitor transmiga de um lado para o outro. Lembrando que mais tarde tem entrevista com o presidente Jair Bolsonaro no SBT. Josival, obrigada pela sua participação hoje. A gente encerra nessa semana, mas focado, claro, na semana que vem, porque tem debate aqui na TV Tambaú com os candidatos ao governo da Paraíba. Uma excelente cobertura com Josival Pereira, também Daniel Lustosa fazendo os comentários, fazendo as avaliações. Bom fim de semana, viu, Josival? Bom fim de semana para você, bom fim de semana para todos.